Conversando com Deus, áudio 15, capítulo 10, página 183. Meus queridos filhos, eu quero lhes dizer que essa questão de quem vocês são e escolhem ser é da maior importância. Não só porque determina a sua experiência, mas também porque cria a natureza da minha. Durante todas as suas vidas, lhes foi dito que Deus os criou. Agora, eu lhes digo que vocês estão criando Deus. Eu sei que é difícil compreender isso, e contudo, é necessário para que façam um verdadeiro trabalho que lhes cabe fazer. Esse trabalho que eu e você faremos é santo. Esse é o solo sagrado em que nós caminhamos. Esse é o caminho. Em todos os momentos, Deus se expressa em vocês, como vocês e através de vocês. Vocês sempre escolhem como Deus será criado agora. E Deus nunca escolherá isso por vocês ou os punirá por fazerem a escolha errada. Entretanto, nunca deixarão de ter orientações a respeito desses assuntos. Dentro de vocês há um sistema de orientação interna que lhes mostra o caminho de volta ao lar. Essa é a voz que sempre lhe fala sobre a sua escolha mais elevada e que coloca à sua frente sua visão mais grandiosa. Tudo o que vocês precisam é prestar atenção à voz e não ignorar a visão. Durante toda a sua história, eu lhes enviei mestres. Durante todo o tempo, meus mensageiros os alegraram com ótimas mensagens. As Escrituras Sagradas foram escritas e foram vividas para que vocês pudessem ter o conhecimento desta verdade eterna. Vocês e eu somos um só. Agora, eu lhes envio novamente Escrituras. Vocês estão segurando uma delas nas mãos. Agora, eu lhes envio mensageiros que tentam lhes levar a palavra de Deus. Vocês ouvirão essas palavras, ouvirão esses mensageiros, irão se tornar um deles? Essa é a grande pergunta. Esse é o grande convite. Essa é a decisão gloriosa. O mundo espera por suas declarações, e vocês as fazem vivendo suas vidas. A raça humana não tem chance de se erguer de seus pensamentos inferiores enquanto vocês não se erguerem até suas ideias mais elevadas. Essas ideias, expressadas através de vocês, como vocês, criam o padrão, preparam o palco, servem como um modelo para o próximo nível da experiência humana. Vocês são a vida e o caminho. O mundo o seguirá. Vocês não têm outra escolha a esse respeito. É a única coisa a respeito da qual não tem livre-arbítrio. É simplesmente o modo como é. Seu mundo seguirá suas ideias sobre si mesmos. Sempre foi assim e sempre será. Primeiro vêm seus pensamentos sobre si mesmos. Depois, o mundo exterior de manifestação física. O que vocês pensam, criam. O que criam, tornam-se. O que se tornam, expressam. O que expressam, experimentam. O que experimentam, são. O que são, pensam. O círculo está completo. O trabalho santo em que estão engajados realmente apenas começou, porque agora, finalmente, vocês entendem o que estão fazendo. Foram vocês mesmos que fizeram com que vocês entendessem e se importassem com isso. E agora, de fato, vocês se importam mais do que nunca com quem realmente são. Porque agora, finalmente, veem todo o quadro. Eu sou quem vocês são. Vocês estão definindo Deus. Eu lhes enviei uma parte abençoada de mim em forma física, para eu poder me conhecer experimentalmente, como tudo que sei que sou conceitualmente.
A vida existe como uma ferramenta para Deus transformar conceito em experiência. Existe para vocês fazerem o mesmo, porque vocês são Deus fazendo isso. Eu escolho me recriar em todos os momentos. Escolho experimentar a versão mais grandiosa da visão mais elevada que já tive de quem sou. Eu os criei para que pudessem me recriar. Esse é o nosso trabalho santo. Essa é a nossa maior alegria. Essa é a nossa própria razão de existir. Capítulo 11. Eu tenho apenas mais algumas perguntas para fazer relacionadas com esses seres evoluídos, e então terminarei este diálogo. Meu querido, você nunca o terminará. Ele é eterno. E agora que está realmente interessado nessa conversa com Deus, ela logo o levará à amizade. Todas as boas conversas levam à amizade, e logo sua conversa com Deus levará a uma amizade com Deus. Eu sinto isso, sinto que realmente nos tornamos amigos. E como ocorre em todos os relacionamentos, essa amizade, se for alimentada e tiver oportunidade de crescer, acabará produzindo um sentimento de comunhão. Você sentirá e experimentará seu eu como estando em comunhão com Deus. Essa será uma comunhão sagrada, porque falaremos como um só. Então esse diálogo continuará? Sim, para sempre. E eu não terei de lhe dizer adeus no final deste livro? Você nunca tem de dizer adeus, só tem de dizer olá. O Senhor é maravilhoso, sabia disso? Simplesmente maravilhoso. E você também é, meu filho, também é. Como todos os meus filhos, em toda parte, são maravilhosos. O Senhor disse filhos em toda parte? É claro que sim. Não, quero dizer literalmente em toda parte. Há vida nos outros planetas? Há filhos seus em outras partes do universo? Mais uma vez, é claro que sim. Existem civilizações mais avançadas? Existem algumas, sim. Em que sentido são mais avançadas? Em todos os sentidos. Tecnologicamente, politicamente, socialmente, espiritualmente, fisicamente e psicologicamente. Por exemplo, sua insistência em comparações e sua constante necessidade de caracterizar algo como melhor ou pior, superior ou inferior, bom ou ruim, demonstra o quanto foram longe na dualidade, o quanto mergulharam fundo no separatismo. Nas civilizações mais avançadas, o Senhor não observa essas características? O que quer dizer com dualidade? O nível de avanço de uma sociedade inevitavelmente se reflete no grau de pensamento dual. A evolução social é demonstrada por seu movimento em direção da unidade, não do separatismo. Por quê? Por que a unidade é tão difícil? Porque a unidade é a verdade. O separatismo é a ilusão. Enquanto uma sociedade se considerar separada, um conjunto de unidades separadas viverá na ilusão. Toda a vida em seu planeta se baseia no separatismo, que se baseia na dualidade. Vocês se consideram famílias ou clãs separados, reunidos em bairros, estados ou países separados, formando um mundo ou planeta separado. Acham que seu mundo é o único habitado no universo e sua nação é a melhor que existe na Terra. Acham que o seu estado é o melhor da nação e sua família é a mais maravilhosa do estado. Finalmente, acham que são melhores do que todos em sua família. Ah, vocês dizem que não pensam nada disso, mas agem como se pensassem. Seus verdadeiros pensamentos se refletem diariamente em suas decisões sociais, suas conclusões políticas, suas determinações religiosas e suas escolhas econômicas e individuais de tudo, de amigos a sistemas de crença e a seu próprio relacionamento com Deus.
isto é, comigo. Vocês se sentem tão separados de mim que imaginam que eu nem mesmo falarei com vocês, e por isso negam a veracidade de sua própria experiência. Experimentam que são um só comigo, mas se recusam a acreditar nisso. Portanto, separam-se não só uns dos outros, como também de sua própria verdade. Como uma pessoa pode se separar de sua própria verdade? Ignorando-a, vendo-a e negando-a, ou mudando-a, distorcendo-a para que corresponda a uma noção pré-concebida que vocês têm sobre ela. Veja a pergunta com que você começou aqui. Perguntou se há vida em outros planetas. Eu respondi, é claro que sim, porque são muitas as evidências. Tão óbvias que eu fiquei surpreso por você fazer essa pergunta. Contudo, é assim que uma pessoa pode ser separada da sua própria verdade, olhando-a tão diretamente que é impossível não vê-la e depois negando o que vê. O mecanismo aqui é a negação, e nenhuma negação é mais insidiosa do que a autonegação. Vocês passaram suas vidas inteiras negando quem e o que realmente são. Já seria bastante triste se limitassem suas negações a coisas menos pessoais, como a destruição da camada de ozônio e de florestas antigas e o modo horrível como tratam seus jovens. Mas vocês não se contentam em negar tudo que vocês veem ao seu redor. Não descansam enquanto não negam também tudo o que vem dentro de si mesmos. Vocês veem dentro de si mesmos bondade e compaixão, mas as negam. Vocês veem sabedoria, mas a negam. Veem possibilidades infinitas, mas as negam. E veem e experimentam Deus dentro de vocês, e contudo o negam. Vocês negam que eu estou dentro de vocês, que sou vocês, e com isso me negam meu lugar justificado e óbvio. Eu não o nego e nunca o negarei. Você admite que é Deus? Bem, eu não diria isso. Exatamente. E eu lhe digo que, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Com seus próprios pensamentos, com suas próprias palavras, com seus próprios atos. Você sabe no fundo do seu coração que eu estou com você, em você, que somos um só. Contudo, me nega. Alguns de vocês dizem que eu existo, mas fora de vocês, em algum lugar. E quanto mais longe imaginam que eu esteja, mais se afastam da sua própria verdade. Como ocorre em muitas outras coisas na vida, da destruição dos recursos naturais do seu planeta aos abusos contra crianças em tantos dos seus lares. Vocês veem, mas não acreditam no que veem. Mas por quê? Por quê? Por que vemos e não acreditamos? Porque estão tão presos à ilusão que não podem ver além dela. De fato, não podem ver, para que a ilusão continue. Essa é a dicotomia divina. Vocês devem me negar para continuar tentando se tornar eu. E é isso que estão querendo fazer. Portanto, não podem se tornar o que já são. Por isso, a negação é importante. É uma ferramenta útil, até não ser mais. O mestre sabe que a negação é para aqueles que estão escolhendo que a ilusão continue. A aceitação é para aqueles que escolhem que a ilusão termine. Aceitação, proclamação, demonstração. Esses são os 3 passos para Deus. A aceitação de quem e do que você realmente é. A proclamação disso para todo o mundo. E a sua demonstração de todos os modos. A proclamação de si mesmo é sempre seguida de demonstração. Você demonstrará que seu eu é Deus, como agora demonstra o que pensa do seu eu. Toda a sua vida é uma demonstração disso. Todavia, com essa demonstração, você enfrentará o seu maior desafio, porque quando parar de negar seu eu,
outros o negarão. No momento em que você proclamar sua unicidade com Deus, outros proclamarão sua parceria com Satanás. No momento em que você falar a maior verdade, outros dirão que é a maior blasfêmia. E, como acontece com todos os mestres que demonstram tranquilamente sua mestria, será ao mesmo tempo adorado e insultado, enaltecido e denegrido, honrado e crucificado. Porque, embora para você o ciclo tenha terminado, aqueles que ainda vivem na ilusão não saberão o que fazer com você. E o que acontecerá comigo? Eu não compreendo. Eu estou confuso. Pensei que o Senhor tinha dito repetidamente que a ilusão deve continuar, que o jogo deve continuar para haver algum jogo. Sim, eu disse isso. E deve. O jogo deve continuar, porque o fato de um ou dois de vocês terminarem o ciclo da ilusão não faz o jogo terminar, nem para vocês, nem para os outros jogadores. O jogo não termina enquanto a totalidade de tudo não se torna um só novamente. Mesmo então, não está terminado, porque no momento da reunião divina, a totalidade de tudo será tão magnificente, tão intensa, que vocês, nós, literalmente explodiremos de alegria e o ciclo começará de novo. O jogo nunca terminará, meu filho, nunca terminará, porque o jogo é a própria vida, e a vida é quem nós somos. Mas o que acontece com o elemento individual, ou a parte do todo, como o Senhor chama, que atinge a mestria, o total conhecimento? Esse mestre sabe que apenas sua parte do ciclo está completa, que apenas sua experiência da ilusão terminou. Agora, o mestre ri, porque vê o seu plano. Vê que, mesmo ao completar o ciclo, o jogo continua, a experiência continua. Então, também vê o papel que agora pode representar na experiência. Seu papel é levar outros à mestria. E continua a representá-lo, mas de outro modo e com novas ferramentas. Porque ver a ilusão lhe permite evitá-la. O mestre fará isso quando servir ao seu objetivo e prazer. Dessa forma, proclama e demonstra sua mestria, e as pessoas o chamam de Deus, deusa. Quando todos vocês atingirem a mestria, sua raça como um todo, porque a sua raça é um todo, se moverá facilmente através do tempo e do espaço. Vocês terão dominado as leis da física como as compreendem. E vocês tentarão ajudar aqueles que são de outras raças e civilizações a também atingirem a mestria. Como aqueles de outras raças e civilizações estão fazendo conosco agora? Sim, exatamente. E somente quando todas as raças do universo tiverem atingido a mestria, ou, como eu diria, somente quando a totalidade de mim conhecer a unicidade, essa parte do ciclo terminará. Você disse isso muito bem, porque o ciclo em si nunca termina. Porque o final dessa parte do ciclo é o próprio ciclo. Bravo! Magnífico! Você entendeu? Então, sim, há vida em outros planetas. E sim, grande parte dela é mais avançada do que vocês. Em que sentido? O Senhor nunca respondeu de fato a essa pergunta. Sim, respondi em todos os sentidos, tecnologicamente, politicamente, socialmente, espiritualmente, fisicamente e psicologicamente. Sim, mas me dê alguns exemplos. Essas afirmações são tão amplas que não fazem sentido para mim. Sabe de uma coisa? Eu adoro essa verdade. Não é qualquer um que olharia Deus nos olhos e afirmaria que o que ele está dizendo não faz sentido. Não? Então, o que o Senhor vai fazer a esse respeito? Você teve a atitude certa, porque, é claro, está certo. Pode me desafiar, enfrentar-me e me questionar o quanto quiser, porque eu não farei coisa alguma. Contudo, posso fazer uma coisa abençoada, como o que eu estou fazendo aqui com este diálogo. Ele não é abençoado?
Sim, e ajudará muitas pessoas. Milhões estão sendo afetadas por ele. Eu sei disso. É tudo parte do plano do Mestre, o plano para vocês se tornarem mestres. O Senhor sabia desde o início que essa trilogia seria um grande sucesso, não é? É claro que sabia. Quem acha que a tornou um sucesso? Quem imagina que fez as pessoas a lerem? Eu lhe digo que sei quem são todas as pessoas que lerão essa trilogia e os seus motivos para isso. E elas também sabem. A única pergunta é: elas me negarão? O Senhor se importa com isso? Nem um pouco. Todos os meus filhos voltarão um dia para mim. Isso não é uma questão de se, mas de quando. E, portanto, pode importar para elas. Então, deixe que aqueles que têm ouvidos ouçam. Sim, bem, estávamos falando sobre a vida em outros planetas, e o Senhor ia me dar alguns exemplos do quanto é muito mais avançada do que a vida na Terra. Tecnologicamente, a maioria das outras civilizações está muito à frente de vocês. Em que sentido? Dê-me um exemplo. Está bem. O tempo. Vocês não parecem poder controlá-lo. Na verdade, nem mesmo podem prevê-lo com exatidão. Por isso, estão sujeitos a seus caprichos. A maioria dos mundos não está. Os seres da maioria dos planetas podem, por exemplo, controlar a temperatura local. Podem? Eu achei que a temperatura de um planeta fosse um produto de sua distância do seu Sol, sua atmosfera, etc. Essas coisas estabelecem os parâmetros. Dentro desses parâmetros, muito pode ser feito. Como assim? De que modo? Controlando o meio ambiente, criando ou deixando de criar certas condições na atmosfera. Veja bem, isso não é só uma questão de onde você está em relação a um Sol, mas também do que coloca entre você e esse Sol. Vocês colocaram coisas muito perigosas em sua atmosfera e tiraram dela as mais importantes. Entretanto, ainda negam isso. Isto é, a maioria de vocês não admite. Até mesmo quando suas mentes superiores provam, sem deixar margem para dúvidas, o dano que estão causando, vocês não admitem isso. Dizem que essas mentes estão loucas e que vocês sabem das coisas. Ou dizem que esses sábios só desejam validar seus pontos de vista e proteger seus interesses. E, no entanto, são vocês que desejam validar seus pontos de vista e proteger seus interesses. E o seu maior interesse é por si mesmos. Todas as evidências, não importa o quanto sejam científicas e claras, serão negadas se forem contra seus interesses pessoais. Essa é uma afirmação um tanto dura e eu não estou certo de que é verdadeira. Não? Está chamando Deus de mentiroso? Bem, eu não diria exatamente isso. Você sabe quanto tempo suas nações demoraram para simplesmente parar de envenenar a atmosfera com fluorocarbonetos? Sim, bem nada. Por que acha que demorou tanto tempo? Não importa, eu lhe direi. Porque parar com o envenenamento custaria às suas maiores empresas muito dinheiro, porque não convinha a muitas pessoas. Demorou tanto tempo porque, durante anos, muitas pessoas e nações precisaram negar a evidência para proteger seu interesse no status quo, em manter as coisas como estavam. Somente quando as taxas de câncer de pele alcançaram níveis alarmantes, as temperaturas começaram a subir, as geleiras começaram a derreter, os oceanos ficaram mais quentes e os lagos e rios começaram a transbordar, um número maior de vocês começou a prestar atenção nisso. Somente quando seu interesse pessoal o exigiu, vocês viram a verdade que suas mentes superiores tinham colocado diante dos seus olhos durante anos. O que há de errado com o interesse pessoal? Pensei que o Senhor tinha dito no livro 1 que o interesse pessoal era o ponto de partida. Eu disse, e é. Contudo, em culturas e sociedades de outros planetas, a definição de interesse pessoal é muito mais ampla do que a do seu mundo. Está muito claro para as criaturas iluminadas que aquilo que prejudica um
prejudica muitos e que aquilo que beneficia poucos deve beneficiar muitos, ou, em última análise, não beneficiará ninguém. Em seu planeta, ocorre exatamente o oposto. Aquilo que prejudica um é ignorado por muitos, e aquilo que beneficia poucos é negado a muitos. Isso ocorre porque sua definição de interesse pessoal é muito limitada, mal abrangendo seus entes queridos, e mesmo assim, somente quando estes conquistam sua simpatia. Sim, eu disse no livro 1 para, em todos os relacionamentos, fazerem o que é do interesse do eu. Mas também disse que, quando você souber qual é o seu maior interesse, saberá que também é do maior interesse da outra pessoa, porque você e ela são um só. Você e todas as outras pessoas são um só. E esse é um nível de conhecimento que vocês não atingiram. Você está me perguntando sobre tecnologia avançada, e eu lhe digo que você não pode usar a tecnologia avançada de nenhum modo benéfico se não tiver um pensamento avançado. Tecnologia avançada sem pensamento avançado não cria avanço, mas destruição. Vocês já experimentaram isso em seu planeta e estão muito perto de experimentá-lo de novo. O que o senhor quer dizer? Do que está falando? Eu estou dizendo que, em seu planeta, vocês já atingiram o topo. Na verdade, foram mais longe, para o qual estão agora lentamente subindo. Tinham uma civilização na Terra mais avançada do que a que existe agora, e ela se destruiu. Não só se destruiu, como quase destruiu tudo o mais. Fez isso porque não sabia como lidar com a tecnologia que havia desenvolvido. Sua evolução tecnológica estava tão além da sua evolução espiritual que acabou transformando a tecnologia em seu Deus. As pessoas adoravam a tecnologia e tudo o que ela podia criar e trazer. E então tiveram tudo que sua tecnologia não controlada trouxe, que foi o desastre, que não pôde ser controlado. Essa civilização literalmente fez seu mundo chegar ao fim. Tudo isso aconteceu aqui na Terra? Sim. Está falando da cidade perdida de Atlântida? Alguns de vocês lhe dão esse nome. E Lemúria, a terra de Mu? Isso também é parte de sua mitologia. Então é verdade! Nós já chegamos a esse lugar antes. Ah, fomos além dele, meu filho. Muito além. E nós realmente nos destruímos. Por que você está surpreso? Estão fazendo a mesma coisa agora. Eu sei que estamos. O Senhor nos dirá como podemos parar de fazer isso? Há muitos livros sobre esse tema. A maioria das pessoas os ignora. Dê-nos um título e eu lhe prometo que não o ignoraremos. Leiam The Last Hours of Ancient Sunlight, de um homem chamado Tom Hartman. Sim, eu adoro esse livro. Ótimo! Esse mensageiro está inspirado. Chame a atenção do mundo para esse livro. Vou fazer isso. O livro diz tudo o que eu diria aqui em resposta à sua última pergunta. Não há necessidade de eu reescrevê-lo através de você. O livro contém um resumo de muitos modos pelos quais o seu planeta está sendo prejudicado e maneiras de impedir sua destruição. Até agora, o que a raça humana tem feito neste planeta não tem sido muito inteligente. De fato, durante todo esse diálogo, o Senhor descreveu nossa espécie como primitiva. Desde que fez pela primeira vez esse comentário, eu me pergunto como deve ser viver em uma cultura não primitiva. O Senhor diz que há muitas sociedades ou culturas assim no universo. Sim. Quantas? Muitas. Dezenas? Centenas? Milhares. Milhares? Há milhares de civilizações avançadas? Sim, e há outras culturas mais primitivas do que a sua. O que mais caracteriza uma sociedade como primitiva ou avançada? O grau em que coloca em prática seus conhecimentos mais elevados. Isso é diferente do que você imagina. Você imagina que uma sociedade deveria ser chamada de primitiva ou avançada baseada em seus conhecimentos.
Mas de que adiantam os mais altos conhecimentos se você não os coloca em prática? A resposta é nada. De fato, esses conhecimentos se tornam perigosos. É uma característica da sociedade primitiva chamar retrocesso de progresso. Sua sociedade andou para trás, não para frente. Grande parte do seu mundo demonstrava mais compaixão há 70 anos do que demonstra agora. Algumas pessoas não vão gostar de ouvir isso. O Senhor diz que não julga, mas algumas pessoas podem se sentir julgadas aqui. Nós já falamos sobre isso. Se você diz que quer ir para Seattle e está dirigindo para São José, a pessoa para quem pergunta como chegar em Seattle está sendo julgadora se lhe disser que está seguindo um rumo que não o levará onde diz que quer ir? Chamar-nos de primitivos não é apenas nos mostrar o rumo certo. A palavra primitivo é pejorativa. É mesmo? E no entanto, vocês dizem que admiram tanto a arte primitiva e frequentemente apreciam músicas por suas qualidades primitivas, para não falar em certas mulheres. O Senhor está fazendo um jogo de palavras para mudar as coisas. De forma alguma, só estou lhe mostrando que primitivo não é necessariamente pejorativo. É o seu julgamento que o torna isso. Primitivo é meramente descritivo. Simplesmente diz o que é verdade, que algo está em um estágio muito inicial de desenvolvimento. Não diz mais do que isso. Não diz nada sobre certo ou errado. Vocês é que acrescentam esses significados. Eu não os tornei errados aqui. Só descrevi a sua cultura como primitiva. Isso só lhe parece errado se você tem um julgamento sobre ser primitivo. Eu não tenho um julgamento desse tipo. Compreenda que uma avaliação não é um julgamento, só é uma observação do que é. Quero que vocês saibam que eu os amo e eu não os julgo. Olho para vocês e só vejo beleza. Como ocorre com a arte primitiva? Exatamente. Ouço sua melodia e só sinto emoção. Como ocorre com música primitiva? Agora você está entendendo. Eu sinto a energia da sua raça como vocês sentiriam a energia de um homem ou uma mulher de sensualidade primitiva. E como vocês, fico excitado. Agora, esta é a verdade sobre vocês e eu. Vocês não me desagradam, não me perturbam e nem mesmo me desapontam. Vocês me excitam. Eu fico excitado com novas possibilidades, novas experiências ainda por vir. Em vocês, eu descubro novas aventuras e a excitação de atingir novos níveis de magnificência. Longe de me desapontarem, vocês emocionam-me. Eu fico emocionado com o milagre que vocês representam. Vocês acham que atingiram o auge do desenvolvimento humano. E eu lhes digo que estão apenas começando, apenas começaram a experimentar o seu esplendor. Suas ideias mais grandiosas ainda não foram expressadas e sua melhor visão de si mesmos ainda não foi vivida. Mas esperem, olhem, observem, os dias de seu desabrochar estão próximos. A haste se tornou forte e logo as pétalas se abrirão. E eu lhe digo que a beleza e a fragrância de seu desabrochar encherão a terra e vocês ainda terão seu lugar no jardim dos deuses.